Boa noite. No segundo programa da série Cidades, nós vamos falar sobre Uberlândia. O município ocupa o quarto lugar em relação ao Produto Interno Bruto. São mais de 14 bilhões e 200 milhões de reais. Uberlândia alcançou o primeiro lugar em desenvolvimento municipal em Minas Gerais, em pesquisa divulgada pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O estudo avalia todo o Brasil nas áreas de educação, saúde, emprego e renda. A cidade tem uma localização estratégica, uma economia diversificada e é o segundo maior mercado consumidor do estado. O nosso convidado é o prefeito Odelmo Leão. Também participam do programa os jornalistas Wallace Torres, do Jornal Correio de Uberlândia, e Kelson Venâncio, da TV Universitária. Este programa é gravado em Uberlândia, na TV Universitária, parceira da Rede Minas. Mas você pode participar pelo telefone 31-3209-0040 ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail, palavra-cruzada@redeminas.mg.gov.br. Participe! O Palavra Cruzada começa agora. Prefeito, boa noite a todos. Prefeito, a gente viu aí essa pesquisa feita pela Firjan, ou seja, coloca Uberlândia como o primeiro município em relação ao desenvolvimento. Você acredita que com esse índice, Uberlândia não tem problemas? Lógico que tem. Boa noite, primeiro. Boa noite. Boa noite, senhores entrevistadores. Boa noite, povo mineiro. Uberlândia pode ter um diferencial. Primeiramente, quem governa Uberlândia é Deus. E nós somos instrumentos dele. Ai daquele que achar ele que faz. Eu acho que nós temos que ter na vida isto, primeiro. E depois acreditar naquilo que faz e, logicamente, trabalhar. Se você examinar o Uberlândia 2005, nós tínhamos um orçamento de 490 milhões de reais. O orçamento votado hoje pela Câmara Municipal, por todos os vereadores, ultrapassa 1,5 bilhão de reais. Sem aumento de impostos, sem aumento de tarifas, pelo crescimento da sua economia. E isso mostra a pesquisa da Firjan. E com um detalhe, nós ganhamos agora no STJ uma ação que nós estamos há 16 anos lutando por ela. E agora o Estado vai ter que integrar no VAF da Souza Cruz o IPI. Inclusive já mandou recalcular 1995. Então são essas diferenças. Um povo que trabalha, que acredita. Um povo que a partir de 2005 teve uma coisa que há muito tempo o Triângulo não tinha, outras regiões não tinham, um governo que vinha ser parceiro. E foi fundamental neste minha gestão de 7 anos. Para esse desenvolvimento. Para esse desenvolvimento, a participação direta do governo do Estado. Mas alguns especialistas falam que, na realidade, existem muitas distorções. Que os grandes problemas aqui de Uberlândia estão principalmente na periferia. O senhor concorda com isso? Basta você ver as periferias de Uberlândia. Quando eu assumi, tem uma região chamada aqui, Zaire Residente, Prosperidade, Joana d'Arc, que era um assentamento, um amontoado de pessoas. Se você for lá hoje ver, estamos colocando água, esgoto, asfaltando. Estamos dando a estas pessoas a sua identificação de moradia, o seu registro de moradia. Porque nós também vencemos esta batalha na Justiça. E a Justiça mandou que a Prefeitura assumisse e desse a esse cidadão o direito de falar: agora eu estou na minha casa. Logicamente que problemas há. Qual administrador que diria que não existe problemas? Por exemplo, com o advento do Hospital Municipal, só um dado. Nós estamos entrando agora, depois aí de 11 meses de trabalho nesse hospital, implantando um hospital em um ano, hein? Sabe quantas crianças estão nascendo por mês no hospital? Mais de 220. Sabe o que significa isso para o administrador público? Uma creche por mês. Então, os problemas sempre vão persistir. O que você tem que ter é acreditar naquilo que você faz, ser determinado e ser uma pessoa que realmente esteja comprometido com o povo. Se você analisar Uberlândia, ela teve uma característica. Ela teve um desenvolvimento com equilíbrio social. Isso quem está dizendo sou eu, não. Quem disse foi a ONU quando esteve aqui em 2010 e deu o título a Uberlândia de cidade holística,
Tanto é que nós representamos nas Américas os países emergentes no Fórum de Xangai, Habitat, pelo seu crescimento harmônico. Você não tem que ver só o crescimento da economia, você tem que ver o crescimento das pessoas. E é assim essa gestão faz. Agora, prefeito, ao mesmo tempo que a cidade cresce dessa maneira, há também uma certa... As pessoas passam a olhar com maior atenção, principalmente quem vem do Nordeste, de outras regiões próximas a Uberlândia, né? Na década de 70, 80, Uberlândia foi onde mais se cresceu, foi realmente esperando ali o agronegócio que se expandiu no Brasil Central. Isso trouxe muita gente para cá e continua trazendo, né? Várias indústrias que aqui chegam, elas vêm também com um público que vem da região, seja de Goiás, seja do interior de Minas ou de outros estados. Né? O que tem sido feito para conter essa imigração para Uberlândia, né? E para que não se repitam os problemas anteriores, né? de bairros que não tinha estrutura, que hoje está sendo regularizado e que antigamente não se tinha isso, né? E para se evitar que aqueles problemas voltem a acontecer. Você não tem que conter. A Constituição dá o direito de livre de ir e vir. Como você vai impedir pessoas de vir para Uberlândia? Ao contrário, você tem que desenvolver Uberlândia para dar oportunidade às pessoas que aqui estão. Tanto é que aqui tem uma característica. Uberlândia, ela não está ligada a uma economia. Ela tem uma economia diversificada, setores de serviço, agronegócio, indústria, atacadistas. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, quer dizer, a Uberlândia é uma cidade de diversos fatores econômicos. Mas esse agora, migratório não interfere para poder até desenvolver políticas públicas? Veja bem, como você vai dizer a um cidadão não entre em Uberlândia? Não estou falando isso, porque realmente cada um tem o direito de ir e vir. Não é verdade? Mas aí eu estou falando essa questão de... Cerca de 400 famílias invadindo algumas áreas aqui em Uberlândia. Veja bem, invasão, nesse momento, em Uberlândia não existe. Segundo lugar, você pode observar a cidade. Nós tínhamos aqui um distrito industrial da região norte, o tradicional, de 40 anos. O que nós estamos fazendo nessa gestão? Nós estamos levando a cada região da cidade o desenvolvimento econômico. Por exemplo, região leste da cidade. Lá está a Zona Franca de Manaus, lá nós vamos entregar agora no início do ano o distrito industrial não poluente. E lançamos lá agora um shopping, inclusive com universidade, nesta região carente. E também com a torre de hotel, um investimento de 500 milhões de reais. Se você olhar para a região oeste da cidade, lá no grande Luizote, Mansur, Tocantins, região de trabalhadores, lá também existe um outro polo industrial, onde é que você já tem a Ambev e a Natura. E outras propostas que nós devemos anunciar agora dentro das próximas 2 semanas. Se você vai para a região sul, que é a região ligada ao setor universitário, nós estamos levando para lá o polo tecnológico. Inclusive, entregamos agora, 1 semana atrás, o Walmart. E vamos entregar amanhã o Leroy Merlin. Então, você tem que desenvolver a cidade nas suas regiões. Por que isto? Porque, tradicionalmente, você tem o trabalhador saindo da sua casa e indo ao trabalho, usando transporte público, perdendo 2 horas por dia. E o que o prefeito deseja? Desenvolver a cidade nas suas regiões, onde você dê ao trabalhador, por exemplo, mais 2 horas de vida, menos transporte público. Então, desenvolver a cidade tem que ter planejamento. Exatamente. Prefeito, como o senhor falou em planejamento, vale lembrar nessas questões do Wallace também que existe também o êxodo rural, que a gente vê a cidade de Uberlândia como um verdadeiro canteiro de obras, e aí vem a construção civil que gera emprego e traz pessoas do campo vindo para a cidade. Né? E aí, o que acontece com o setor agrícola nesse caso? O que a prefeitura tem feito para também conter um pouco das pessoas que trabalham no campo, que é o sustento da cidade? Porque os produtores reclamam da falta de mão de obra qualificada porque acabam migrando para a cidade. Por exemplo, a mão de obra nós temos aqui, pela prefeitura, 49 cursos profissionalizantes nas diversas áreas. Por exemplo, setor automotivo. São uma das coisas que está gerando mais emprego para as mulheres, que faz o curso e já vai para uma oficina trabalhar como lanternagem, pintura, mecânica. Então, nós procuramos aqui diversificar para atingir os diversos alvos. No agronegócio, você tem que, logicamente, incentivar essa atividade dentro das suas características. Por exemplo, Uberlândia não tem ainda uma usina de álcool. Por quê? Nós temos uma rede aqui ligada, uma das maiores produtoras da América do Sul, em suínos, em aves.
E vamos ter uma usina? Sim. Mas você tem que ter o cuidado de ter uma produção rural diversificada, para você não fazer um monopólio da produção. E por isso nós temos na Secretaria de Agricultura, principalmente aos pequenos agricultores, aos médios agricultores, programas nesse sentido. Por exemplo, nós fizemos essa semana agora distribuição de calcário, de semente, e o incentivo e o apoio a essa produção. Então a gente procura aqui na Prefeitura de Uberlândia trabalhar com todos os sentidos da economia. Por quê? Para que você tenha uma economia diversificada. O senhor deu exemplo do setor automotivo de um curso para mulheres, mas, ao mesmo tempo, o censo de 2010 revelou que existe uma grande distorção aqui em relação à arrecadação das mulheres, que, na realidade, são a maioria, são mais de 51% da população de Uberlândia, e, ao mesmo tempo, recebem menos da metade do que os homens. Isso ainda é uma realidade não só no Brasil, mas aqui também, né, prefeito? Isso é uma questão de cultura. É uma distorção, né? Não é verdade? Então, eu acho que aquele que emprega, que é o gerador de emprego, por exemplo, nós elevamos os salários dos servidores municipais nesse período de 7 anos. Aliás, eles ficaram 10 anos sem reajuste. Alguma coisa próxima a 70%. Porque o prefeito tem um entendimento, para ele governar, e governar bem uma cidade, logicamente, primeiro com Deus, nós temos que ter uma equipe de servidores públicos que se sintam num ambiente onde ele tem progressão dentro da sua função. Por exemplo, nós temos aí hoje aproximadamente 7 secretárias mulheres. Basta ver isso. E dentre elas, servidoras públicas municipais, servidoras de carreira. Então, eu acho que não tem que haver discurso. Tem que haver prática. E a gente procura praticar dentro desses 7 anos tudo aquilo que foi possível. Logicamente, você recuperar em 7 anos um passado histórico, que logicamente tem que ser recuperado, você tem que trabalhar, tem que ser determinado. Agora, na questão da iniciativa privada, eu acho que isso é uma competência muito mais dos senhores empresários ter a consciência de que eles, através da mão de obra feminina, podem alcançar tudo aquilo que eles esperam também ao lado da mão de obra masculina. Por exemplo, nós temos um programa aqui que chama Selo da Juventude, que nesse período, em mais de 350 empresas parceiras, nós empregamos mais de 13 mil jovens no primeiro emprego sem desempregar um adulto. Então nós temos que fazer programa, nós temos que ser determinado. O prefeito tem que entender que ele assumir a administração pública tem que ser de domingo a domingo. Por exemplo, um detalhe. Quando começa a querer chover Uberlândia, eu quase já não durmo. Porque é a minha responsabilidade cuidar da cidade. Aqui tem muito alagamento, prefeito? Veja bem, nós tínhamos a Avenida Menervina. O senhor José Potes sabe disso. Lá é uma rodovia federal 365. A prefeitura investiu ali 50 milhões em canalização e drenagem. Hoje, a Minervina é uma via pública. E nos bairros da periferia, como é que está a situação nessa época do ano, principalmente? Estamos drenando tudo. Por exemplo, tinha um Morumbi. Chovia, a imprensa corria para lá. Vai inundar. Ainda há focos de alagamento quando há uma tempestade na cidade. Mas escuta aqui. Chuva de 80 milímetros caída em 15 minutos, você há de convir comigo que não há drenagem que suporta isso. Correto? Por exemplo, você deve ter passado a Avenida Rondon Pacheco. Você esteve no shopping por ali. Uma das principais ali. Isso, nós estamos alargando, nós estamos canalizando. Quer dizer, nós estamos fazendo aquilo que devia ter sido feito há muito tempo. Passou administradores por Uberlândia e não tiveram a coragem de investir. Sabe por quê? Quando você fala em canalização e drenagem, é uma coisa que primeiro você incomoda. Você abre o buraco, você faz poeira, você faz barro. Depois você drenou, canalizou, você tampa, asfalto e não tem placa. Esse é o grande problema das cidades brasileiras. Quer dizer, o político se preocupa de fazer a obra onde a placa fica ali. Para informar. Onde vai mostrar. Para informar. Onde foi gasto o dinheiro. Por exemplo, o nosso Departamento de Águas e Esgoto investiu, e veja bem, você pode visitá-lo, mais de 200 milhões de reais em tratamento de esgoto, de água. Nós vamos deixar Uberlândia para 2012 pronto. Mas ainda tem umas 300 casas ainda que não tem uma rede de saneamento básico. Dentro da perímetro urbano, não. Na área rural tem? Não, a área rural,
Aí não tem jeito. Veja bem, você tem sítios de lazer, sítios de recreio que estão fora desse perímetro. Mas aqui dentro ainda tem algumas casas, segundo o IBGE, que não tem uma rede de esgoto. Eu gostaria de saber onde é que estão essas casas. O IBGE falou que Uberlândia tem 611 mil habitantes. Então, vou te dar um dado. Dezembro de 2010, o DEMAI tratou mais de 4 milhões e 200 mil metros cúbicos de água e abasteceu a cidade. Se você fizer uma média de 170 litros por pessoa, dá mais de 700 mil habitantes. Onde é que está esses 600 mil habitantes? Uberlândia também tem uma população flutuante muito grande, já vista aí os centros universitários, a própria Universidade Federal. Mas o flutuante que você fala está de domingo a sexta. Está consumindo água, está produzindo esgoto. Turismo, o próprio turismo de... Não é verdade? Então isso aí, logicamente, tem que ser... Mas só para dizer, nós vamos deixar a cidade, 2012, se Deus quiser, Ele quer, pronta para abastecer uma população de 1 milhão e 33 mil habitantes. Uma estação de tratamento de esgoto pronta para tratar 1 milhão e 33 mil habitantes. E nós estamos deixando também um projeto pronto para a captação de água na Capim Branco 1, para chegarmos a 2060. Você captar mais 6 mil litros por segundo. 2 mil litros, mais 2 mil litros, mais 2 mil litros, para dar segurança à cidade. Quer dizer, o prefeito não tem que ser o prefeito do umbigo, um prefeito da sua administração. O prefeito tem que pensar a cidade hoje, amanhã e depois. Bom, prefeito, vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre educação, sobre mobilidade. Nós voltamos em instantes.